Por vezes, a rejeição social impede-nos de fazer muita coisa. Quando nós exageramos na importância e no significado, nós sentimos muito mais pressão. E quando nós sentimos rejeitados socialmente, nós exageramos também tipicamente a importância. Então, uma forma de contrabalançar isso é minimizar a importância. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Emocional, o podcast. O meu nome é Paulo Moreira e hoje vamos falar sobre rejeição social. Nós, os seres humanos, temos uma forte necessidade de pertencer e conectarmos com outros, de pertencermos a grupos sociais. E o sentimento de pertença social é um sentimento muito forte e é uma das necessidades humanas básicas. Nós sentir que pertencemos a grupos, que pertencemos a outras pessoas. Aliás, quando nós, e vamos falar sobre isso neste episódio, sentimos excluídos de outros grupos, sentimos esta rejeição social, é um indicador muito negativo para vários resultados. A nossa saúde psicológica, o nosso bem-estar, a nossa longevidade, a forma como nos sentimos connosco próprios são afetados. Então, por vezes aquela ideia que se diz que nós estamos bem sozinhos, não precisamos de outras pessoas, é fácil falar isso na teoria, mas na prática não é bem isso que acontece. Então, embora alguns de nós gostemos de estar sozinhos, daquela solitude, conseguimos estar bem connosco próprios sozinhos, na realidade nós precisamos muito destas relações sociais e quando nós nos sentimos excluídos, tem realmente um grande impacto negativo para nós. E neste episódio eu vou explorar um pouco o tema sobre a rejeição social, o seu impacto e como é que nós podemos lidar com a mesma. Então vamos começar pelo princípio, que é definindo o que é realmente a rejeição social. E a rejeição social define-se quando nós somos excluídos, ou quando nós sentimos que estamos a ser excluídos de um grupo, de uma pessoa. Essa pessoa pode ser estranha, pode ser uma pessoa, um amigo, pode ser alguém que nós temos uma relação romântica. Então pode ser uma pessoa, pode ser um grupo. Então quando nós sentimos que estamos a ser excluídos, ou quando na realidade nós somos excluídos. E podemos ser excluídos ou rejeitados de duas grandes formas. A primeira forma, que é aquela mais direta que nós podemos sentir, é a chamada rejeição ativa. É quando nós somos vítimas de bullying, quando alguém nos ridiculariza, quando alguém explicitamente exclui-nos de um grupo. Esta é a rejeição ativa. E nós também podemos ser alvos de rejeição passiva. E a passiva é quando nós somos ignorados ou quando temos o chamado tratamento de silêncio. Acho que todos nós já passamos por isso, infelizmente, não é? Onde estamos num grupo, estamos a tentar comunicar alguma coisa com alguém e as pessoas simplesmente ignoram-nos. Isto é também um sentimento de rejeição social. Para nós falarmos sobre rejeição social, temos automaticamente de falar sobre uma investigadora que tem feito muita investigação nesta área, que é Naomi Eisenberg. E a Naomi Eisenberg fez um estudo em 2003, um dos estudos pioneiros, e no seu estudo ela perguntava, será que a rejeição social realmente magoa? E ela fez um estudo onde utilizou ressonância magnética funcional, ou seja, ela colocou participantes a fazer uma atividade, que já vou descrever a seguir, enquanto as suas áreas cerebrais estavam a ser analisadas para ver que regiões cerebrais é que seriam ativadas nesta circunstância que eu vou falar. Então, como é que foi feito o estudo? Ela pegou em vários participantes e, um a um, eles tinham que entrar numa sala e nessa sala eles estavam num cubículo, okay, sozinhos, sentavam-se à frente de um computador e colocavam um jogo à frente de cada participante, num computador, em que consistia apenas no seguinte, o jogo. Eles tinham que passar uma bola entre outros dois jogadores. Então, o jogador sentava-se à frente do computador, tinha um bonequinho, um avatar, que era o seu jogador, e apareciam outros dois bonequinhos, outros dois avatares, que eram outros dois jogadores. E era dito aos participantes que os outros dois jogadores, outros dois voluntários, estavam noutras duas salas. E o objetivo do jogo era passar a bola entre eles. Então eles queriam testar, supostamente, foi-lhes dito, queriam testar o jogo. Se o jogo estava a funcionar bem ou não, e apenas tinham que passar a bola entre os avatares, entre os bonequinhos. Então imaginem vocês, estão sentados naquela sala, com o computador à frente, naquele cubículo, a assumir que outros dois cubículos têm outros dois voluntários e começam a passar a bola. Ao fim de algumas jogadas, o que acontece é que os outros dois jogadores deixam de passar a bola a vocês. Okay? Então vocês estão ali, a olhar para o ecrã, a passar a bola todos contentes e de repente apenas os outros dois jogadores passam a bola entre eles. E o que é que acontece? Ao fim de cerca de 30 segundos em média, os participantes que estão na condição, os participantes neste caso que estão a passar por isto que eu acabei de descrever, começam a experienciar rejeição
social. Apenas cerca de 30 segundos com participantes que eles não conhecem de lado nenhum, nem nunca mais vão cruzar se calhar na vida. Okay? E as pessoas sentiram rejeição social. No entanto, este jogo que é conhecido como Cyberball Game tem ainda aqui uma nuance muito interessante. É que não existiam outros dois jogadores. Era apenas um algoritmo que passava a bola entre eles e depois, ao fim de algumas jogadas, deixava de passar ao jogador, digamos, que não era o algoritmo, ao jogador, ou humano realmente estava a fazer o jogo. Então, os jogadores experienciaram rejeição social mesmo quando não tinham sido rejeitados por ninguém e tinham sido rejeitados apenas por um algoritmo de computador. O que é que foi ainda mais interessante? A investigadora principal, a Eisenberg, detectou que a região ativada durante a rejeição social era o córtex cingulado anterior, que é uma região do cérebro associada à experiência de dor física. Então, a rejeição social ativa regiões no cérebro que são equiparadas à dor física. Existe uma expressão em inglês que, traduzindo para português, será algo como paus e pedras podem partir os meus ossos, mas as palavras não me conseguem magoar, não é? Sticks and bones may break my bones, but words cannot hurt me. Mas na realidade o que a investigação mostra é que não é bem assim. As palavras e os atos podem realmente causar uma dor física, neste caso percepcionada como dor física pelo nosso cérebro. Então, como vemos, isto tem aqui um grande impacto. Nós sermos excluídos por alguém nas nossas interações sociais tem um impacto realmente doloroso para nós. E qual é o impacto que alguns estudos têm vindo a mostrar? Um dos impactos, uma das consequências desta exclusão social, desta rejeição social, é o impacto do nosso estado de humor. E se uma hipótese antigamente, que hoje em dia já não está a ser tão bem validada, ou seja, está a ser refutada, que era a hipótese da dormência emocional. Ou seja, quando nós éramos rejeitados por alguém, ou por um grupo, nós ficávamos mais dormentes emocionalmente. Então, as nossas emoções, a sua intensidade diminuía. Então, futuras interações que nós tínhamos com outras pessoas, nós ficávamos mais dormentes. Existe, inclusive, um estudo em que colocaram participantes a serem rejeitados socialmente e depois colocavam, por exemplo, pinças a apertar os dedos. E eles tinham que reportar a dor sentida. E eles verificaram que os participantes, na condição de rejeição social, reportavam sentir menos dor física do que aqueles participantes que não eram rejeitados socialmente. Então inferiu-se aqui um pouco que as pessoas deixavam de sentir tantas emoções. Mas o que se notou é que não é bem assim. Existe aqui uma assimetria entre emoções positivas e negativas. Ou seja, quando nós somos rejeitados socialmente, o que acontece não é esta dormência, mas nós começamos a sentir menos emoções positivas e aumenta as emoções negativas. Então a única dormência que existe é nas emoções positivas, mas nós ficamos mais suscetíveis a experienciar emoções negativas. Outro impacto que está estudado, além deste impacto do humor, é na autoestima. São os dois grandes impactos no nosso estado de humor e na nossa autoestima. Então as pessoas que se sentem rejeitadas começam-se a sentir pior enquanto pessoas, ou seja, a sua autoestima, a sua imagem efetiva delas próprias tem um impacto negativo. Elas sentem-se com menos valor e menos competentes. Isto traz aqui alguns danos que eu vou falar mais à frente, mas então quando nós somos rejeitados socialmente, e mais uma vez pode ser de forma ativa, então alguém pode explicitamente ridicularizar-nos, gozar connosco, utilizar formas de bullying, rejeitar-nos, ou passivamente ignorar-nos, dar o tratamento de silêncio, não sermos incluídos num grupo. Em ambos os cenários há um impacto direto no nosso estado de humor e na nossa autoestima. E nós podemos pensar que isto é negativo, ou seja, que sentir rejeição social não devia ter este impacto negativo. E muitas pessoas dizem, inclusive, que se pudessem não sentiam, digamos, este efeito da rejeição social, ok? Gostavam de estar isentas deste desconforto, desta dor. Mas a realidade é que existe um propósito evolutivo, eu vou falar um pouco da função, da perspectiva evolutiva, em sentir rejeição social. Então, antigamente, os nossos antepassados caçadores-coletores vivíamos em pequenos grupos, não é? Em pequenos grupos, e nós caçávamos em conjunto, fazíamos agricultura quando chegámos a essa parte em conjunto, colhíamos frutos em conjunto, precisamos de outra pessoa, pelo menos, para procriar, não é? Para passar os nossos genes, então nós precisamos das relações sociais.
Então imaginem que nós vivíamos nesse tempo e nós não éramos, digamos, não reagíamos à rejeição social. Ou seja, basicamente não queríamos saber do que as outras pessoas pensavam sobre nós. Éramos isentos nesse aspecto. Que há pessoas que tentam almejar este efeito. O que é que acontecia? Imagina, esta pessoa iria ter comportamentos que ia contra, muitas vezes, a sua tribo, e o que iria acontecer ao fim de algumas vezes é que os elementos da sua tribo deixavam de confiar nessa pessoa. Porque se alguém do nosso grupo faz coisas contra o grupo, ou coisas que o grupo não sabe o que é que pode acontecer, que existe muita incerteza, ambiguidade, o que vai acontecer é que a confiança começa a diminuir. É que a pessoa começa a ter comportamentos fora do seu grupo, da sua tribo, aumentando a probabilidade então que os elementos que estão à sua volta deixem de confiar no mesmo e aumenta a probabilidade de ser excluído do grupo. E se nós fôssemos excluídos antigamente do nosso grupo, não conseguíamos caçar, não conseguíamos colher frutos, nós não conseguíamos passar os nossos genes e mais facilmente morríamos. Então, realmente, é muito importante nós termos, digamos, este mecanismo de reação à rejeição social. Nós precisamos das outras pessoas e é importante também termos aqui uma atenção, uma preocupação sobre o que as pessoas pensam sobre nós e temos uma real preocupação de sentirmos incorporados e integrados em grupos. Agora, logicamente, não é para levar para o extremo de apenas tomar decisões com base no que o grupo quer e deixar de sermos nós próprios com base no que as pessoas querem e vivermos em função do que as pessoas pensam sobre nós. Isto é um contínuo. Ou seja, não andar num extremo, mas não andar no outro extremo também de desconsiderar por completo a opinião das outras pessoas. Então, isto para reforçar aqui um aspecto que por vezes ouvimos uma informação contrária, reforçar aqui um aspecto que é importante nós preocupar-nos até certo ponto do que as outras pessoas pensam sobre nós e estarmos atentos a isso, ok? Sem entrar num extremo ou sem entrar no outro extremo. Queria agora também falar aqui do modelo que tenta explicar também o que é que acontece nesta percepção de ameaça quando nós sentimos excluídos. Existe um modelo que é o modelo temporal de ameaça-necessidade de Kip Williams e ele fala que quando nós somos rejeitados socialmente, existem 3 grandes estágios. Estágios estes que podem ser corridos até ao fim ou não, ou podem acabar no primeiro ou segundo estágio. O primeiro estágio é o estágio reflexivo. E aqui, o que acontece neste estágio é que quando nós somos excluídos socialmente, automaticamente existe um reflexo de percepção de ameaça. Automaticamente, sem pensarmos nesse assunto, sentimos uma percepção de ameaça e algumas necessidades humanas básicas são ameaçadas. E essas necessidades humanas básicas são o sentimento de pertença, o sentimento de autoestima. Então, nós sentimos, esta necessidade de sentirmos pertencentes a grupos é ameaçada, da autoestima é ameaçada, a necessidade também de controlo é ameaçada e também a necessidade de existência com significado é ameaçada. Então temos aqui 4 grandes necessidades humanas básicas que podem, neste estágio, sentir-se ameaçada. E se a rejeição for exclusivamente social, então se for explicitamente social, porque nós podemos sentir rejeitados nós próprios, ok? Por exemplo, de forma passiva, sem as pessoas realmente terem-nos rejeitado. Então nós sentimos rejeitados, mas não foi algo explícito. Então quando a relação é exclusivamente social, então quando alguém nos rejeita abertamente, a necessidade de pertença e de autoestima é fortemente ameaçada. E depois, se este sentimento não se for embora, ativa o segundo estágio, que é o estágio refletivo. E aqui nós começamos a pensar sobre a rejeição. Nós começamos a pensar como é que nós podemos lidar com esta rejeição. E como a necessidade de pertença, e isto é um aspecto importante, como a necessidade de pertença e a necessidade de autoestima são ambas ameaçadas, o que é que tende a acontecer nas pessoas? Há variações individuais, mas as pessoas, como se sentem ameaçadas, mais uma vez, na sua pertença e autoestima, elas tentam repor este sentimento de pertença e de autoestima. E como? Tendo muitas vezes tendo comportamentos mais pró-sociais. Ou seja, facilmente a pessoa, e por vezes sem se aperceber também neste estágio, embora seja refletivo, ela tenta integrar-se novamente nesse grupo, integrar-se noutros grupos, ou tentar fazer com que as pessoas gostem mais delas, dando prendas, dando mais elogios, dando mais tempo, e é por isso que por vezes, quando nós sentimos que não estamos a ser muito bem integrados num grupo, esforçamos ainda mais para que as pessoas gostem de nós, não é? Esforçamos ainda mais. Agora,
Quando as outras duas necessidades que eu falei há pouco, a de controlo e de significado, são ameaçadas, ok? Acontece aqui um efeito contrário. Então, quando eu sinto, isto é muito importante, quando eu sinto que não consigo controlar o processo, então eu sinto que não é para eu dar mais que as pessoas vão me incluir, e quando eu sinto que a minha existência está sendo posta em causa, eu tendo a ter uma resposta contrária à pró-social. Então aí posso tornar mais violento e atacar mais as pessoas do meu grupo ou outras pessoas. Então muitas vezes nós vemos que pessoas que se sentem rejeitadas tendem muitas vezes a descarregar esse sentimento em terceiros, ok? Porque muitas vezes este sentimento de falta de controlo e falta de existência, de significado, que é posto em causa. Então esta forma de mostrar que eu realmente tenho significado e que eu consigo ganhar controlo, então eu tento de alguma forma atacar terceiros. Por fim, se este sentimento permanecer, ok? Se o sentimento de rejeição social for longo o suficiente e for permanecendo, o que pode acontecer é a fase da resignação, e a fase da resignação é quando a pessoa permanece nesse estado muito tempo e resigna-se, aceita passivamente, ok? Dá como adquirido que realmente não faz parte do grupo, dos grupos, da sociedade, e muitas vezes isto pode levar a estados de falta de esperança e também de depressão, ok? Quando a pessoa sente que não está a ser incluída em nenhum grupo, em nenhum lado. Também é importante mostrar que cada um de nós tem diferentes perfis para a rejeição social. Alguns de nós, perante o mais pequeno momento, sente-se rejeitada, e há outras pessoas, para isso acontecer, têm que realmente sentir uma forte rejeição. Tem que ser mesmo muito explícita essa rejeição para sentir na pele. E eu estou a falar de um conceito que está pelo nome de sensibilidade à rejeição, muito estudado, ou primeiramente estudado pela Karen Horney, e ela fala que esta sensibilidade à rejeição é a prontidão das pessoas em percepcionar e reagir com rejeição a um certo estímulo. Eu recordo-me, quando comecei a ver esta investigação, há algumas semanas, estava com um grande amigo meu e aconteceu uma situação em que essa pessoa disse automaticamente, olha, a pessoa já não quer saber. E não foi essa a percepção que eu tive naquele momento. Então, neste caso, pelo menos naquela situação, a pessoa tinha uma sensibilidade maior à rejeição. Ela sentiu que aquela comunicação foi de rejeição e eu naquele momento não tinha percepcionado dessa forma. É por isso que a rejeição tanto parte de algo explícito, de alguém realmente a ridicularizar-nos, a utilizar bullying, a rejeitar-nos abertamente, mas também de uma percepção de rejeição. Existe uma escala, existem várias escalas, mas existe uma escala para nós conseguirmos medir, digamos, a nossa sensibilidade à rejeição. Eu quis, só aqui para efeitos também didáticos e também para quem nos está a ouvir, tentar entender, será que eu tenho maior ou menor sensibilidade à rejeição? Vou colocar aqui 5 questões que eu quero que penses mentalmente como é que irias responder. Não vou dar uma resposta final de resultado porque são apenas 5 questões de uma escala com muito mais questões, mas para teres aqui uma ideia. E esta escala tem o nome de The Online and Offline Sensitivity Scale, ok? A escala de sensibilidade online e offline porque tanto avalia a minha sensibilidade à rejeição online, nas redes sociais, como offline, nas minhas interações pessoais. Então, são algumas afirmações e eu quero que, enquanto vou lendo as afirmações, pensa se concordas mais ou discordas mais. Se concordares mais, tens mais tendência a ter maior sensibilidade à rejeição. Ok? Se concordares menos ou discordares mais, tens menos probabilidade de teres maior sensibilidade à rejeição. Okay? Aí tens menos sensibilidade à rejeição. Primeira afirmação, tenho aqui à minha frente, tenho aqui para quem não está a ver no YouTube, tenho aqui o meu computador de apoio para ir falando aqui de alguns estudos e para ler aqui estas afirmações. Então, primeira afirmação, preocupo-me sobre o efeito que tenho noutras pessoas. Ok? Preocupo-me sobre o efeito que tenho noutras pessoas. Segunda afirmação, e esta é online, apago os meus posts nas redes sociais se eu não tenho as respostas que quero. Ou seja, se des por ti a publicar e ao fim de umas horas não tens aquelas respostas ou interações e vais apagar, poderá revelar aqui alguma sensibilidade à rejeição. Terceira afirmação, espero sempre crítica. Então, estás constantemente preocupado ou expectando que alguém vá criticar o teu comportamento, aquilo que fizeste, ok? Então estás aqui mais sensível à rejeição. Quarta afirmação, preocupo-me com o que as pessoas pensam sobre mim, ok? E atenção,
todas estas afirmações, todos nós podemos concordar um pouco, ok? É por isso que há uma escala que nós medimos, em que discordam totalmente até concordam totalmente. Mas quanto mais concordares com estas afirmações, maior é essa sensibilidade à rejeição. Então preocupo-me com o que as pessoas pensam sobre mim. E a última afirmação desta amostra que eu vos trouxe: vejo as minhas respostas nas redes sociais com frequência. Ou seja, vocês fazem uma resposta e vão lá ver se houve likes, se não houve likes, se alguém comentou negativamente, e isto pode indiciar também maior sensibilidade à rejeição social. Agora, quero falar aqui de 2 efeitos que penso que são importantes para mostrar aqui um pouco como é que a rejeição social pode nos marcar e como é que nós estamos tão sensíveis a esta rejeição social. Um dos efeitos psicológicos chama-se efeito holofote. E o que é efeito holofote? A investigação mostra que nós, tipicamente, eu estou a generalizar, o ser humano sente que anda no seu dia-a-dia com holofote sobre si próprio. Okay? Ou seja, nós sentimos que quando andamos de um lado para o outro, as pessoas apercebem-se do que nós estamos a fazer, as pessoas estão a olhar para nós, ou seja, vocês estão sentados num sítio e acham que as pessoas estão a olhar para vocês, estão atentas ao que vocês fazem. Isto é o efeito holofote. Só que todos nós andamos com este efeito holofote. Todas as pessoas estão preocupadas consigo, com o que estão a fazer, com o que outras pessoas podem pensar sobre si, umas mais do que outras, mas todos nós temos o efeito holofote. Então, quando nós sentimos rejeição social, por vezes temos comportamentos que achamos que outros estão a ver e vão julgar negativamente, quando na verdade isso não está a acontecer. E para mostrar isto, vou falar do segundo efeito que se cruza ao primeiro, do efeito holofote, que foi um estudo que fizeram com participantes que era-lhes dado uma t-shirt, e nessa t-shirt, era uma t-shirt assim muito fuleira, um grande folclore naquela t-shirt, e colocaram na altura a imagem de um artista, de um músico norte-americano, mais ligado aqui à música assim pimba, popular. E o nome do músico era o Barry Manilow. Barry Manilow, depois puseram assim a sua foto, assim muito vistosa, na t-shirt estampada de frente. E pediram aos participantes para vestir a t-shirt, e depois tinham que entrar numa sala onde existiam várias pessoas e eles tinham que interagir entre as pessoas. Entravam lá, iam comer, iam beber qualquer coisa, iam falando com as pessoas de forma livre. Eles fizeram isso e depois, no fim dessa interação com várias pessoas, perguntaram ao participante que levava a t-shirt, isto foi repetido logicamente entre vários participantes, perguntaram aos participantes que tinham a t-shirt quantas pessoas, ou qual era a porcentagem de pessoas que eles consideravam que tinham visto a sua t-shirt. Ou seja, eles supostamente entravam com uma t-shirt que era embaraçosa para eles. E eles responderam uma porcentagem elevadíssima, tipo 60% a 70%. E depois os investigadores perguntaram às pessoas que realmente estiveram lá quantas é que se aperceberam daquela t-shirt. E só cerca de 20% a 30% é que se apercebeu. Então vejam bem, nós por vezes quando temos aquela nódoa, aquela mancha, por exemplo, eu agora acabei de beber água e fiz aqui uma mancha de água, por isso quem estiver vendo no YouTube pode ver a mancha, ou não, agora vocês vão ver. Mas o que acontece muitas vezes é quando nós temos aquela mancha e achamos que todas as pessoas vão ver. Mas na realidade as pessoas tendem a estar mais preocupadas com elas próprias, com aquilo que estão a transparecer, e estão menos focadas nas outras pessoas à sua volta. Então isto para ligar à questão que por vezes nós temos uma experiência de rejeição social que as pessoas estão já a avaliar negativamente, como este caso da t-shirt, digamos, horrorosa, vamos dizer assim, supostamente esse era o efeito que eles queriam passar, quando na realidade poucas pessoas viram essa t-shirt e por isso poucas pessoas iriam realmente rejeitar, aqueles que realmente fossem rejeitar a t-shirt. Isto leva-me para o ponto final que eu queria deixar aqui deste episódio. Eu queria deixar aqui algumas estratégias, alguns pensamentos que nós podemos utilizar para minimizar este efeito da rejeição social. E uma das estratégias que eu gosto muito de partilhar nas minhas formações, é a chamada regra 20-40-60. E esta regra serve de reflexão para a nossa vida. E o que é a regra 20-40-60? Esta regra diz o seguinte: aos 20 anos, todos nós importamos com o que as pessoas pensam sobre nós. Aos 40 anos, começamos a borrifar com o que as pessoas pensam sobre nós. E aos 60 anos, apercebemos que ninguém pensa sobre nós. E esta é uma linha que eu gosto muito desta regra 20-40-60, porque nós ao longo da vida vamos tendo esta forma de estar, porque apercebemos realmente que no fim de contas todas as pessoas estão a pensar mais sobre elas, e se mesmo uma pessoa pensa sobre nós,
amanhã está a pensar sobre outra pessoa. E existe muita evidência que mostra que situações que aconteceram connosco, nós recordamos vivamente, sei lá, de uma coisa embaraçante que fizemos ou que sentimos muita vergonha, a maior parte das pessoas ao fim de algum tempo já não se recorda, mas nós somos capazes de recordar até ao fim da nossa vida. Porquê? Porque nós é que experienciamos aquele desconforto, porque fomos nós a experienciar aquilo. Mas na verdade, no fim do dia, as pessoas não se lembram realmente e não querem saber. Então isto é importante, porque por vezes a rejeição social, além do impacto que eu falei da autoestima e do estado de humor, impede-nos de fazer muita coisa. Por exemplo, é muito normal pessoas que queiram lançar negócios, queiram tentar começar a publicar nas redes sociais e têm que aparecer, sei lá, em vídeo, colocar umas fotos, expor-se à frente. E muitas pessoas não o fazem por este medo da rejeição social, porque têm medo da avaliação do terceiro. E se eu me aperceber que realmente este medo muitas vezes é infundado, eu consigo mais facilmente avançar e ultrapassar esse medo. Então esta regra ajuda-nos a perceber que se eu vou estar assim a vida toda a pensar no que os outros pensam sobre ele, eu vou fazer pouco ou nada na minha vida. E na realidade ninguém pensa sobre nós. Quando digo ninguém, estou a generalizar, logicamente, mas muito menos pessoas do que nós realmente iríamos pensar, e no fim de algum tempo essas pessoas, mesmo essas que estavam atentas, já não se vão lembrar. Ok? Regra 20, 40, 60. Segundo ponto. Segunda estratégia. Pensar. Quando nós sentirmos uma rejeição social ou quando nós anteciparmos uma rejeição social, uma estratégia muito útil é pensar nos nossos valores, no que realmente é importante para nós. Houve um estudo em que pediu a participantes para pensarem no que é importante realmente na sua vida. Ou seja, tínhamos pessoas a pensar na sua família, sei lá, nos seus hobbies, na religião, naquilo que realmente era fundamental na sua vida. E depois essas pessoas entraram para uma entrevista de emprego simulada ou para uma sessão de feedback, ou seja, um sítio onde nós vamos tipicamente receber feedback que não gostamos, aquele feedback negativo, construtivo. E o que eles notaram foi que quando as pessoas pensavam em coisas que eram importantes para elas, o sentimento de rejeição e percepção de ameaça diminuiu, em comparação com aquelas pessoas que não fizeram isto e foram diretamente a essa entrevista simulada ou a essa sessão de feedback. Okay? Então, antes ou durante ou depois da rejeição social, pensar nos nossos valores principais. Porque quando nós somos rejeitados, ou quando temos esta percepção, somos rejeitados por uma pessoa ou por um grupo. Mas a nossa identidade é muito mais do que isso. Nós vivemos em relação com vários grupos e com várias pessoas. Naquele momento, aquilo torna-se muito relevante para nós. Mas se nós recordarmos o que realmente é importante para nós, que nós temos outros grupos que lhe mais importantes e outras pessoas mais importantes, nós conseguimos minimizar o impacto da rejeição social. Terceiro ponto. São aqui 4 estratégias que eu vos quis deixar. Terceira estratégia, terceiro ponto. A chamada reavaliação cognitiva sobre a situação. Então, enquanto o ponto anterior é pensar o que é importante para mim, eu enquanto indivíduo, enquanto pessoa, os meus valores, neste caso é a reavaliação sobre a situação. Então, minimizar a importância da situação. Pensar que isto não é assim tão importante para mim. Eu leciono algumas aulas sobre inteligência emocional em alta performance. Então, também trabalho com alguns formandos, alguns alunos que trabalham na área do desporto, e também já tenho privado com alguns atletas de alta competição. E o que acontece muitas vezes é que quando existem atletas que estão em alta competição e estão em jogo, não é? E é um jogo muito importante para eles, ou uma situação muito importante, tende a haver mais vezes aquele comportamento de choking, em que as pessoas congelam, esquecem-se do que deviam fazer, muitas vezes, pensam em coisas que não deviam estar a pensar e não executam tão bem aquilo que deviam executar. E um dos problemas que surge muitas vezes é quando as pessoas exageram o significado da situação. Por exemplo, este é o jogo mais importante da minha vida. Ou eu não posso falhar este lance. Ou se eu falhar este chute, ou este remate, ou este lançamento, é o fim da minha carreira. E embora objetivamente isso até possa de alguma forma ser verdade, quando nós exageramos na importância e no significado, nós sentimos muito mais pressão. E há pessoas que não conseguem lidar com essa pressão. A maior parte de nós não consegue, nesses momentos de alta pressão, lidar com a mesma da melhor forma. E quando nós sentimos rejeitados socialmente, nós exageramos também tipicamente a importância. Então uma forma de contrabalançar isso, que também falo com os atletas, é minimizar a importância. Do género, se for num jogo este jogo é importante, ok? Vou dar o meu melhor e é isso que consigo controlar. Em vez de pensar este jogo é o mais importante da minha vida. Pode ser, mas eu vou retirar esse peso. Então quando eu me sentir rejeitado, posso pensar, eu gostava desta relação, ou gostava deste grupo, ou era importante para mim, mas também
não é a coisa mais importante da minha vida. Ou eu consigo lidar com esta situação. Okay? Então, a reavaliação cognitiva sobre a situação. Quarto ponto, isto é uma reflexão um pouco parecida com a primeira, com a regra 20-40-60. Esta quarta estratégia para nós lidarmos com a rejeição social tem a ver com a reflexão sobre as pessoas mais séniores. Então, o que a investigação mostra, existe aqui um efeito muito interessante quando se estuda a felicidade das pessoas. Então, quando nós estudamos a felicidade das pessoas, existe um efeito em U. O que é um efeito em U? Então, nós estamos a ver o U, não é? Se estiverem a ver no YouTube, estou aqui a fazer um U. Nós temos as pessoas mais novas, então vamos pôr ali adolescência, 20 anos, são as mais felizes, não é? Então, é o ponta do U. Depois, ao longo da nossa vida, 30, 40, 50 anos é o período onde as pessoas tipicamente reportam maior infelicidade. Esta altura dos 30 a 40 anos, maior infelicidade, por vários motivos. Depois, o que é impressionante? Quando nós começamos a entrar na casa dos 60 a 70 anos, as pessoas reportam sentirem-se mais felizes. Há várias justificações para qual isto possa acontecer, mas uma das quais, que está incluída, é que as pessoas mais séniores tendem a fazer uma coisa com as suas relações. Elas tendem a ter menos relações, ok? Elas consomem menos tempo a investir em relações que elas não consideram que são úteis, ok? E focam-se naquelas relações que elas consideram que são boas, as relações que lhes dão emoções positivas e daquelas pessoas que elas gostam de dar. Existe um fenómeno, um conceito, que é como se fosse um comboio. É a teoria da seletividade. Então, as pessoas mais séniores, tipicamente, é como se tivessem um comboio e nesse comboio elas só deixam entrar dentro das carruagens aquelas pessoas que elas querem. Então, elas levam um comboio. Ao longo do percurso desse comboio vão saindo pessoas e elas apenas deixam entrar e deixam dentro do comboio aquelas pessoas que elas realmente querem. Então é muito importante nós escolhermos também as nossas relações das pessoas que nós queremos. Então uma das formas de nós refletirmos sobre esta ideia dos séniores com a rejeição social é entender que naqueles grupos que nós somos rejeitados ou aquelas pessoas, são aquelas pessoas que nós no fim da nossa vida se calhar não queremos ter dentro do comboio. Então focar mais nas pessoas dentro do comboio que nós queremos ter na nossa vida e pensar que aquelas pessoas iam ser aquelas que mais cedo ou mais tarde eu iria tirar do meu comboio. Ok? Então fica esta reflexão porque no fim da nossa vida é isso tipicamente que nós fazemos com as nossas relações e hoje se estiveres a sentir rejeitado socialmente por um colega, por um amigo, no trabalho, pensa, será que essa pessoa tu ias querer ter contigo na tua vida daqui a 20 ou 30 anos ou 40 anos? Se calhar não. Então fica aqui uma reflexão para ti. Então, era isto que eu queria trazer para este episódio sobre a rejeição social. Falamos sobre o que é a rejeição social, alguns efeitos, alguma investigação e também como é que nós podemos, de alguma forma, minimizar o impacto da mesma. Meu nome é Paulo Moreira, obrigado por ouvires e vemos no próximo episódio do Inteligência Emocional Podcast. Até lá.